seu paciente deseja utilizar um gel de carboidrato, porque ele está correndo, ele está nadando, ele está fazendo uma ultramaratona e você deseja saber qual a melhor prescrição. Meu nome é Linda Vi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem ter confiança no consultório, credibilidade. Então por aqui teremos vários vídeos, como vocês podem observar. Pois bem, para te explicar mais sobre prescrição de carboidratos, inclusive então de gel de carboidratos, eu tenho que te retomar alguns pontos em relação à bioquímica e fisiologia. Observem bem, carboidrato é vida. Para exercício de endurance, especialmente uma corrida, uma bike, natação é maravilhoso. Então é fato que a recomendação alimentar também, obviamente, de carboidratos é fundamental. Ao longo do dia importa demais. Então não é só pensar em pré-treino, intra-treino, em pós-treino, tem que pensar na recomendação diária. Isso é muito importante. Mas lembrem-se que nós temos então o nosso intestino, nossa célula intestinal, nosso enterócito, e lá dentro nós temos algumas proteínas que fazem esse transporte, essa absorção de carboidratos. E aqui tem um macete muito importante pra gente, ou seja, tem lá proteínas, uma delas é a GLUT5, que transporta preferencialmente frutose. Essa informação é importante pra gente, porque teremos vários tipos de géis de carboidratos que na composição tem frutose. E faz sentido. Vou te explicar o porquê. Além disso, nós também temos SGLT, proteínas SGLT1 no caso, que transportam especialmente glicose e também galactose. Então vejam que são duas portinhas, duas proteínas fundamentais. Se eu colocar só glicose, eu vou aproveitar basicamente uma portinha só. Agora, se eu colocar glicose com frutose, eu aproveito duas portinhas. Isso é melhor, concorda? Pensa assim, um shopping que tem uma porta só. Agora, um shopping que tem duas portas. Não passa muito mais gente quando tem duas portas? Basicamente, a mesma questão. Então, se eu aproveitar as duas portinhas, eu consigo ter maior absorção de carboidratos, o que é maravilhoso pensando em intratreino especialmente. Porque no intratreino, eu quero realmente aproveitar essa absorção para que eu consiga ter mais desempenho esportivo. Então, essa misturinha, essa composição de glicose com frutose é determinante e fundamental. Tem que pensar nisso, já vou te falar por quê mais pra frente. E outra questão importante é que esse SGLT, essa proteína, ela depende de uma outra estrutura, de uma outra bomba ali, uma proteína importante também, que faz todo um processo de inserção de sódio. Então, bomba sódio-potássio. Nesse caso, a gente tem que pensar que quanto a gente planeja essa prescrição, a quantidade de sódio também vai auxiliar no carreamento, na absorção desse carboidrato, dessa glicose. E é por isso então que você já viu por aí que tem gel de carboidrato. E até mesmo não só gel, pensando em isotônicos também, que tem na composição sódio, justamente para conseguir trabalhar realmente de modo eficaz essas duas proteínas que carregam, então, que transportam, que absorvem o carboidrato. Pois bem, então essa questão é fundamental. Misturar os carboidratos, especialmente quando nós falamos em grandes quantidades necessárias intra-treino. Observem que para cada indivíduo nós temos uma recomendação. Basicamente ali, ó, acima de 1 hora, tá? Então, eu tô caminhando 20 minutinhos, não preciso. Agora, se você tem uma corrida ou até mesmo natação, uma bike, acima de 1 hora, já é importante pensar num intratreino. E aí o gel de carboidrato vai ser bem interessante. Então, de 1 hora para cima, menos de 1 hora, não tem porquê. 1 hora até 2 horas e meia, nós temos uma faixa de prescrição, por volta de 30 a 60 gramas por hora. Então o paciente está correndo hora 1, hora 2, hora 3. Vou pensar em planejar o carboidrato por hora de corrida, por hora de bike e por aí vai. Além disso, se são 2 horas e meia ou mais, a gente pode aumentar esse carboidrato até 90 gramas por hora. Gente, observem bem, cada caso é um caso. Tem paciente que é mais ávido, que transporta mais esse carboidrato, e tem paciente que é menos. Isso é uma questão intestinal, sabe por quê? Lá no seu intestino, lembra? GLUT, SGLT, são importantes para o processo de absorção. Só que, se eu tenho uma pessoa que limita muito a sua alimentação em carboidratos, ela terá, consequentemente,
menos quantidade lá presente no intestino de glúten e SGLT. Agora, se ela come mais carboidratos, está mais adaptada para tal, ela tem mais quantidade. Isso é natural, a gente chama de training the gut. A gente treina o nosso intestino para ter mais proteínas que absorvem carboidratos. Ou seja, se eu tenho um paciente que é um atleta, um desportista, ele realmente precisa de carboidratos. Então eu vou tentar aos pouquinhos aumentando o carboidrato para que ele tenha essa adequada absorção. Outra questão, se eu lotar um monte de carboidrato do dia para a noite assim, vai dar ruim, gente. Por quê? Se eu não tenho portinha, se eu não tenho glúten e SGLT para transportar, onde que vai ficar esse carboidrato? Na luz intestinal, fermentando, causando diarreia, desconforto intestinal e vômito. Não dá! Então a gente tem que pensar que essa quantidade tem que ser ajustada aos pouquinhos, vai conhecendo o seu paciente. Vai devagarzinho, vai aumentando de acordo com a tolerância, isso é fundamental. E aí, nós temos então alguns tipos de carboidratos. Alguns são pequenininhos, único, monossacarídeo, como a glicose, por exemplo. Nós temos também a frutose, lembra a frutose importante para o GLUT5? Glicose, SGLT1. Então essa composição é bem interessante. Só que você vai encontrar a glicose, não só a glicose pura nos géis de carboidratos, mas também na forma mais complexa, ou seja, maltodextrina. Quando nós pensamos na maltodextrina, ela tem mais conexões, mais uniões de moléculas de glicose, que o seu trato gastrointestinal vai quebrar para que você aproveite a molécula única de glicose. Então você pode encontrar misturas de glicose na composição, mas também de dextrose, mas também de maltodextrina, tá tudo certo. Você tem aqui então a glicose ofertada, porque o seu corpo vai quebrar. Mas é bem interessante também que nessa composição tenha então frutose. Lembra dessa composição? Para conseguir ter melhor absorção, essa composição que tem a frutose é bem interessante. Observem também, de modo convencional, que a sacarose, açúcar de mesa mesmo, sabe? Tem na sua composição glicose e frutose. Então, alguns podem ter essas combinações de outros tipos de carboidratos que na estrutura tem a frutose. Então, esse é um bom ponto. E aí, nós temos outros dois tipos de carboidratos que são complexos também, mas que tem uma certa absorção um pouquinho mais lenta, que mantém a glicemia um pouco mais constante, não tem um pico tão grande de glicose, tem um índice glicêmico um pouco mais moderado, que é o oximase e também palatinose. Palatinose bem comum, bem famosa, mais famosa entre os dois. E no caso, qual que é a diferença então? Palatinose, quando eu comparo com maltodextrina, tem um índice glicêmico mais baixo e por conta disso não causa um pico de glicose tão elevado. Obviamente, se eu tenho na mistura desse gel de carboidrato palatinose com maltodextrina com dextrose, aí realmente já tem uma outra composição que não é só a palatinose. Palatinose pura, sozinha, tem menor índice glicêmico. Se eu misturei com um monte de coisa, com outros carboidratos, não vai ser tão mais baixo assim esse índice glicêmico. Pois bem, na verdade, não teria uma obrigatoriedade eu pensar nessa palatinose intratreino, porque o foco é eu ter mais energia disponível para aquele rendimento esportivo. Então, no caso, quanto mais rápido for esse carboidrato nesse intratreino, mais interessante. Porém, se eu pensar assim, num pré-treino de uma corrida, de uma bike, se eu colocar um carboidrato de moderado, baixo índice glicêmico, é um ponto até interessante, porque eu consigo manter a glicemia um pouco mais constante até chegar a 1 hora no treinamento, onde eu vou começar a prescrever o gel de carboidrato. Então, se eu como um pré-treino, uma palatinose, até que faz um pouco mais de sentido. Mas em intratreino não tem essa obrigatoriedade. Ai, mas Aline, eu comprei um gel de carboidrato que tem no meio palatinose. Ai, não posso usar? Pode usar, não tem problema. Uma porque na composição mais comum é que não tenha só palatinose. Teremos outras combinações, outros tipos de carboidratos. Tudo bem. Mas, normalmente ele é um pouquinho mais caro, encarece mais a composição. Então não é obrigatório. Se tem lá dentro, tudo bem, pode usar sem problemas. Mas não é obrigatório. Se tem maltodextrina, se tem glicose na composição, se tem frutose na composição, já está de excelente tamanho.
você vai encontrar alguns tipos de géis de carboidratos que também tem vitamina, que tem mineral e tem várias composições. Isso, na verdade, não é algo tão necessário assim. O mais importante é o gel de carboidrato. E antes de falar sobre as prescrições em relação ao intratreino, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com alguém que deseja saber um pouco mais sobre essas questões. Eu também tenho o Instagram, que é @dra.alinedavi. Pois bem, então vamos organizar a prescrição. 1 hora de corrida, ou de bike, ou o que você deseja. 1 hora correndo. Eu começo com um gelzinho de carboidratos, por volta ali de até 30 gramas. Aline, meu gel tem 24 gramas, tem 26. Tem que ser um gelzinho um pouquinho mais? Não precisa. Vamos começar assim, tudo bem, tudo bem. 24, 25, tudo certo. Depois, na próxima hora, então tá correndo 1 hora, agora correu 2 horas. Mais um gel de carboidratos. Então a cada hora você pensa num gel. Mas você vai sentindo o seu paciente. Depois da corrida, da natação, você vai conversar com ele. Paciente, aí, como é que foi? Ele pode falar, olha, deu tudo certo, muito bem. Ou ele pode falar, nossa, eu fiquei enjoado. O primeiro gelzinho deu bom. Agora o segundo já não ficou tão legal assim. Então você tem que começar a organizar essa prescrição. Você pode intercalar também com isotônico, que também tem carboidrato na composição? É uma possibilidade. E lembrando que não importa só o carboidrato, mas a hidratação e também, lembre-se bem do sódio. Então, por conta disso, você vai encontrar alguns géisinhos que tem sódio legal e alguns que podem não ter. Então, nessa questão, você pode organizar também esse consumo com cápsulas de sal ou também com isotônico. Observem que nós temos muitas e muitas possibilidades. Inclusive, uma outra possibilidade é manipular um gel de carboidrato de acordo com o que você deseja. Então, você consegue organizar de acordo com o perfil do seu paciente. Ai, não pode ter muito sódio, porque meu paciente é hipertenso, então tem que colocar um pouquinho menos. Você pode organizar essa questão. E outro ponto bem importante, prático agora, é orientar o seu paciente a não comprar muitas caixas do mesmo sabor do gel de carboidrato, porque ele vai ficar enjoado. Te garanto. Então, o saborzinho, por mais gostoso que seja, chega uma hora que vai enjoar, muito fácil. Sabores cítricos normalmente caem melhor, mas sugira para o seu paciente que ele compre várias marcas com vários sabores, você vai orientar quais são, para que ele consiga ter essa experiência. E depois você pode ir organizando de acordo com essa preferência do seu paciente. Agora conta pra mim aqui o que você faz na sua prática, como que você prescreve para o seu paciente essas recomendações de carboidratos. E eu te espero no próximo vídeo.